Paz do Senhor a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o presbítero Leandro Pipoli e nós vamos hoje para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A aula de hoje vai ser a aula de número 7, que tem por título O Ministério de Profeta. Então nós vamos estudar um pouco, nós vamos fazer algumas observações sobre como era o profeta no Antigo Testamento, como era o profeta também na igreja primitiva e também nos dias atuais, como que se dá isso, né? Se você está gostando dos nossos vídeos, eu peço para que vocês nos ajudem nesse projeto de levar o conhecimento da Palavra de Deus, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, dando o seu like, e se não gostou também, dá o dislike, né? É tudo merecido. O profeta no Antigo Testamento, né? Mas antes vamos ler a leitura bíblica em classe, né? 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 27 ao 29. Depois Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Nos diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo e variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O profeta no Antigo Testamento, né? O profeta no Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Era o porta-voz de Deus, o profeta no Antigo Testamento, né? Ele representava o interesse do reino divino aqui nesta terra. Ele falava tanto para as nações, falava também para determinadas regiões, e também levava a palavra de arrependimento para nações estrangeiras, assim como é o caso de Jonas, né? Levando a palavra de arrependimento para a cidade de Nínive, né? Então, o profeta no Antigo Testamento é levar o interesse do reino de Deus, é levar, proclamar a palavra de Deus, né? E ao longo de toda a história, né, que nós observamos, Deus em tempos está levantando profetas, né, pessoas para proclamar a sua palavra. Assim como nós vemos, né, Samuel, né, que também foi profeta, foi juiz também, ele foi um profeta, né? Eliseu, Elias, né? Teve Jeremias, Daniel, Isaías, né? Teve profetas que não escreveram, né? Como é o caso de Elias. Elias, embora a Bíblia está contando o relato dos acontecimentos, né? Ele mesmo não escreveu. E tem também os profetas literários, que são profetas que escreveram as suas mensagens, deixaram os seus conteúdos, né? E é bom a gente também enfatizar da seguinte maneira: Abraão também ele foi considerado um profeta, né? Embora nós não temos muita essa observação, mas Abraão, o próprio Deus chamou Abraão de profeta. E quando nós olhamos, Abraão não profetizou, né? Ele não soltou palavras, vamos dizer assim, trazendo uma certa revelação, um certo conhecimento. Não, né? Mas a atitude dele era atitude de profeta, né? É o que diz ali em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Enoque também, em Judas,
14, ali também fala que Enoque também foi um profeta, né? O ofício do profeta, né? Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto. Então ele recebia revelações para desvendar algo, ele anunciava o juízo, emitia conselhos e advertências divinas. Então olha só, essa era um dos ofícios do profeta. Além de receber essa inspiração para trazer uma certa revelação, o profeta também, ele aplicava o quê? O juízo, anunciava o juízo de Deus, né? E também ele emitia conselhos, advertência, estava sempre advertindo o povo. E também o profeta, ele tinha o papel de conselheiro, né? Então olha só a tamanha importância do ofício do profeta no Antigo Testamento, como é o caso de Natã. Natã dava conselhos, né? Então vamos lá. O profeta passou a ser perseguido quando o reino de Israel começou a ter a divisão, né? O reino do norte, o reino do sul. Ali os profetas, ele passou a ser perseguido. Mas por quê? Porque pelo fato dele proclamar o juízo de Deus, né? Ele confrontava diretamente a prepotência dos nobres e a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então o papel do profeta também é esse. Quando ele está vendo que o povo está sofrendo injustiça social, o profeta se levantava e proclamava contra aquilo. E obviamente, né, a pessoa que estava no poder não gostava daquilo, porque o profeta estava vindo sempre confrontar. Ele confrontava aquilo pelo poder de Deus, e assim eles eram muito perseguidos. O profetismo. O que é então esse profetismo, né? De acordo com o dicionário teólogo, dicionário de teologia, né, da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria e denunciar as injustiças sociais e proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Então chegou um tempo, o povo ele começou a se afastar de Deus, a se distanciar de Deus e caía sempre na idolatria. E nessas horas Deus levantava o profeta para restaurar o monoteísmo, para restaurar tudo isso. Denunciava o povo, denunciava a injustiça contra o povo e combatia a idolatria. Então o profeta também no Antigo Testamento, ele era chamado para confrontar e para combater, e também para trazer um reavivamento no meio do povo, para trazer de volta a esperança messiânica para o povo. Esse era o papel do profeta do Antigo Testamento. O profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos, em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga. Nós sabemos bem, nós já estudamos, já comentamos isso em outras lições, que são apóstolo, que nós já estudamos. Hoje nós estamos estudando sobre o profeta, depois evangelista, pastores, doutores. O profeta, ele é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Então olha só, o profeta na igreja primitiva, ele sempre estava acompanhando os apóstolos. E é bom a gente destacar uma coisa. João Batista, ele foi o último profeta da antiga aliança, né? Ele foi o último profeta ali, que nós encontramos aqui na Bíblia, né? Em Mateus, seu capítulo de número 11 e o versículo de número 13, porque todos os profetas
e a lei profetizaram até João. E por que então eles profetizaram até João? Porque agora já veio o Messias. Porque sempre a lei e os profetas apontam para Cristo. E agora Cristo ele já surgiu. Naquela época Cristo ele apareceu na época ali de João. E João batizou a Cristo. Depois começou o ministério de Cristo. Então já não tinha mais a necessidade do profeta do Antigo Testamento já proclamar a vinda do Messias, porque o Messias já surgiu naquele momento. Então profetizaram até João. E Jesus mesmo ele deixa bem claro que ele não veio abrogar a lei e nem os profetas, mas ele veio cumprir. É a partir quando Cristo surge, então, ele surge e começa o seu ministério, ele começa a cumprir a lei e os profetas. Então não teve mais a necessidade mais do profeta, então, anunciar porque o Messias já começou a surgir o seu ministério, né? Então eles duraram até João. Depois veio Cristo com o seu ministério, e depois da ascensão de Cristo, surge o dia de Pentecostes, e agora então um ministério profético na igreja primitiva, que sempre estava junto com os apóstolos, né? Que a palavra de Deus nos diz, né? Estais firmado, né? Nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então os profetas sempre estavam junto com os apóstolos ali, discernindo, né? Orientando, interpretando as revelações, né? E ajudando a construir aquele fundamento. O ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não, isso não, né? Então, o principal papel do profeta, ele não é predizer o futuro, não é trazer revelações do que vai acontecer, não. Embora que muitas das vezes acontecia isso, mas a principal função do profeta é anunciar a palavra de Deus, que agora, no nosso caso, nos nossos tempos ordinários, é isso aqui, é a palavra. Então o profeta ele anuncia a palavra, né, inspirado por Deus. Então ele proclama essa palavra e interpreta esta palavra por vocação divina, no sentido geral do profeta. O profeta do Antigo Testamento já não existe mais no modelo do Antigo Testamento. O profeta, no modelo da igreja primitiva, não existe mais. Por quê? Porque da igreja primitiva eles ajudaram a construir aquele fundamento que é Cristo, né? Toda a doutrina fundada ali, alicerçado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então eles ajudaram a construir isso. E agora não tem mais necessidade. Por quê? Porque o canon bíblico já está formado. É aqui. Então a função do profeta de hoje, o que é? É o que nós vamos ver aqui, ó. O seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Esse é o papel do profeta de hoje. Desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo, frieza espiritual entre o povo de Deus. Então hoje que nós podemos ver que o profeta ele tem que desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro. Olha, Cristo está vindo arrebatar a igreja. O profeta de hoje sempre está alertando a igreja a isso, a vinda de Cristo. E ao juízo vindouro, combate o mundanismo e a frieza espiritual. Quando o profeta ele começa já a observar com o mundanismo, as coisas mundanas estão entrando dentro da igreja, o profeta se levanta a proclamar contra isso. Porque a própria palavra de Deus nos diz: não conformeis com o mundo e nem no que no mundo há.
Então nós não devemos se conformar com o mundo. E o profeta de hoje, ele combate isso. E por causa da sua mensagem de justiça, o profeta apresenta em tempos de apostasia, né? O povo está se afastando de Deus, então o profeta se apresenta aí para trazer o povo para Cristo de novo. E confusões espirituais, inclusive na igreja. Não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Ora, quando a palavra de Deus ela começa a nos confrontar, muitos não gostam disso. E o profeta então ele se levanta e começa a confrontar então o povo que está no caminho errado. E muita gente não gosta da correção de Deus. Então o profeta ele é perseguido. Por quê? Porque não fala, o profeta está falando que é o interesse de Deus. A palavra, proclamando a palavra. E muitas das vezes a palavra ela vem de encontro, ela vem nos confrontar. Para que nós podemos nos voltar a Deus. E como muitas das vezes o profeta ele proclama contra o pecado e a pessoa não gosta, muitos não gostam e começa então a perseguir os tais. O objetivo do dom ministerial de profeta. O profeta ele é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Então, o profeta, o objetivo deste dom ministerial, como nós vimos, é o aperfeiçoamento, é o crescimento, a maturidade espiritual da igreja. E o profeta ele tem que levar a isso, assim também como os outros dons ministeriais. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Então, se tem o falso, também tem o verdadeiro, né? Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Mesmo que a palavra do profeta ela seja dura, ela seja uma palavra de juízo, ele pronuncia esta palavra com amor, com muito carinho, com muita simplicidade, né? Porque Deus é um Deus também de amor. Não é porque a palavra é dura, ele tem que ser transmitida com arrogância. Não. Nós, como os pais, nós corrigimos os nossos filhos, porque nós o amamos. Assim também é Deus. Deus corrige aquele que ele ama, o filho que também ama. E às vezes essa correção ela é um pouco dura. Ela vem com juízo, mas também ela vem com amor da parte do nosso Deus. Então o profeta ele também tem que transmitir, mesmo que a palavra seja dura, transmitir ela com muito amor, com muita simplicidade. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios. Profetiza objetivando a autopromoção. O verdadeiro profeta, ele não está preocupado em agradar. O verdadeiro profeta, a preocupação dele é trazer a pessoa ao arrependimento. O verdadeiro profeta, a intenção dele é proclamar a palavra de Deus de uma forma bem simples, bem transparente, para que o povo possa entender e o povo possa chegar ao arrependimento, chegar à obediência com Cristo. Agora, o falso profeta não, a preocupação dele é com ele mesmo. Ele não está preocupado com mais nada. A preocupação dele é trazer uma palavra que venha agradar o povo. Para quê? Porque senão o povo não vai chamar ele para pregar de novo. Não vai chamar ele para proclamar de novo.
Ele está preocupado com seus próprios interesses, com a sua autopromoção, preocupado com seus status. Ah, mas se eu falar isso, o povo não vai gostar. Profeta que é profeta de Deus, ele transmite a palavra de Deus com amor. Não importa se a palavra é dura, se a palavra é de correção, pelos frutos os conhecereis. Ora, nós já sabemos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele já nos advertiu, né? Mateus capítulo 7, que nos diz da seguinte maneira: acautelai-vos. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O versículo 16 nos deixa bem claro: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, pela árvore, pelo fruto, nós conhecemos a árvore. Não adianta a pessoa ela chegar a falar 1000 palavras bonitas, 1000 palavras agradáveis, prega com eloquência, com polidez, mas só que nós temos que conhecer como é a vida dele, qual que fruto que ele está dando. Pelos frutos os conhecereis. A Bíblia nos deixa bem clara. Nos deixa bem clara a palavra do Senhor. Quando nós olhamos Mateus capítulo 7, e o versículo 22, nos diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta, amada igreja, meus irmãos, não adianta ter palavras bonitas, não adianta subir em um púlpito para pregar com eloquência, se os seus frutos estão lhe condenando. Não é os homens que estão condenando, é os próprios frutos dele e a palavra de Deus, que é simples, clara, transparente para nós. Então é pelos frutos que nós vamos conhecer devidamente a pessoa. Nós não conhecemos uma pessoa quando ela está em cima do púlpito. Não. Nós conhecemos a pessoa quando ela está debaixo do púlpito, no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia. Havia um homem em que ele ia para a igreja. Toda vez que ele ia para a igreja, ele passava em uma determinada rua, e um homem ali sentado em frente da sua casa, esse irmão, ele chegava para ele, passava ali, cumprimentava e chamava ele: vamos para a igreja? Aquele homem sentado dizia da seguinte maneira: eu estou lendo um livro, assim que eu terminar este livro eu vou para a igreja. Passa uma semana, 2, 3, e toda vez que aquele irmão passava, chamava aquele homem para a igreja. E aquele homem dizia da mesma maneira: estou lendo um livro, quando eu acabar de ler esse livro, eu vou para a igreja. Passou algum tempo, aquele irmão novamente cumprimenta aquele homem, chama ele para a igreja, e ele diz: hoje eu vou para a igreja. E aquele irmão, ele pergunta: acabou de ler o livro? E ele respondeu: sim, acabei de ler aquele livro. E o irmão então ele fala: que livro é esse? É o livro da tua vida. Então olha só, nós somos testemunhas de Deus. O povo está olhando. Que fruto nós estamos dando? Quais os nossos frutos que nós estamos produzindo? Pelo fruto vamos conhecer a árvore. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e assim basta para que ele seja tido como verdadeiro?
Então a eloquência, meus irmãos, não vai falar quem é a pessoa, né? Embora muitos olhem, nossa, fala muito bonito, né? Que coisa maravilhosa, esse é um grande profeta, né? Não é assim não, viu? Não é desse jeito que funciona não. Vamos ver o fruto deles, né? Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Vamos vigiar, gente. Vamos vigiar. Assim como tem os verdadeiros profetas que estão proclamando com ousadia a palavra do Senhor, levando o povo ao arrependimento, conduzindo o povo ao arrependimento. Assim também tem os falsos profetas que querem agradar com interesses próprios. Essa foi a nossa lição de hoje, né? Uma lição resumida. Espero que você possa servir para os irmãos possam estar buscando isso na palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, esse projeto, levar a palavra de Deus de uma forma simples, claro, transparente, assim como a Bíblia é. A Bíblia não precisa ser enfeitada, não precisa enfeitar o pavão, isso não, né? Já é bonito de natureza e a Bíblia ela é maravilhosa para conosco. Eu agradeço a todos, ficam na paz do Senhor Jesus Cristo e não se esqueça, fale com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.